Olá, meu amigo, minha amiga, candidato a um dos órgãos mais respeitados da União, Ministério Público da União. Eu vou falar com vocês agora sobre o tema administração pública, mas aqui eu vou tratar diretamente em cima da prova do Ministério Público da União de 2010, que, olha, foi uma prova bem feita, não é? Tá aqui, olha aí, olha só, técnico administrativo, cargo 46. Foi esse o cargo de 2010, não é? Vamos agora ver as questões e eu vou comentar. No que se refere à organização administrativa, julgue os itens que se seguem relativos à centralização, descentralização, concentração, desconcentração. Um clássico dos concursos públicos. Caso o presidente da República determine a centralização da administração de determinado serviço público, esse serviço deverá ser realizado e acompanhado por órgão da administração direta. Vou comentar para você. Veja, quando nós pensamos em administração pública, vamos pensar em duas definições: a administração pública em sentido objetivo e a administração pública em sentido subjetivo. A administração pública em sentido objetivo é o conjunto de atividades que buscam atender ao interesse público. Então, veja, em sentido objetivo é sentido material. A administração pública é entendida como um direito do cidadão, por isso que ela é definida como atividade para atender ao interesse público. Mas para que esta atividade possa atender ao interesse público, precisa ter uma estrutura administrativa, e aí vem a definição de administração pública em sentido subjetivo formal, que é o que o teu examinador cobrou na prova o tempo todo em 2010. A administração pública em sentido subjetivo ou formal não é a definição clássica de todos os concursos, inclusive do CESP. É o conjunto formado por agentes, órgãos e entidades que prestam serviços de interesse público, conjunto formado por agentes, órgãos e entidades. O núcleo da definição é conjunto formado por agentes, órgãos e entidades. Agentes, não é? São os agentes administrativos. São pessoas físicas que servem à administração pública, servidores públicos, empregados públicos, delegatários, honoríficos, não é? Estando em relação permanente ou precária com a administração pública. O servidor público é o que você vai ser, estatutário, ele é permanente, não é? Aquele que é empregado, contratado em regime temporário, é uma situação mais precária, mas esses são agentes. Me perguntaram uma vez, professor, são o quê? Pessoa física, sempre pessoa física, lógico, não é? E os órgãos e entidades? Órgão definia, não é, o velho grande mestre Eli Lopes Meirelles. Órgão é o quê? É uma unidade criada na administração, uma estrutura administrativa para prestar serviços estatais. E a entidade, professor, o que é entidade? A entidade é uma pessoa jurídica. Toda vez que você vira a palavra entidade, leia-se pessoa jurídica. É uma pessoa jurídica que foi criada para atender ao interesse público. Agora veja, nós temos as entidades que são também chamadas de entes federados, também chamados de entes políticos, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Aquelas que estão elencadas no artigo 18 da Carta Magna, do Texto Magno. E nós temos aquelas entidades que são conhecidas como entidades da administração pública indireta, não é? Também são chamadas de entidades descentralizadas. São elas as autarquias, as fundações, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e, mais recentemente, os consórcios públicos. Não é? Então veja que nós podemos já começando a dividir as entidades em duas grandes espécies. Qual característica comum de todas elas? Possuem personalidade jurídica, não é? Como a central de concursos, mas só que a central é uma empresa privada, não integra a administração pública, mas a central de concursos, ela tem uma personalidade jurídica. A União, que é da administração pública, ela tem uma personalidade jurídica. O Banco Central, que é uma autarquia, tem uma personalidade jurídica. E nós vamos ver que às vezes é pública, às vezes é privada, conforme o caso. Tudo bem? Agora veja, a questão está lidando, né, o tema já foi, né, iniciado, descentralização, centralização, concentração, desconcentração. O que é descentralização? Descentralização é quando se cria uma estrutura
fora, não é, da União, uma estrutura administrativa com personalidade jurídica própria. Então nós temos uma descentralização administrativa. Quem criou a União? Quem criou a União, meu amigo, minha amiga, foi a Carta Magna. A Carta Magna criou a União, criou os estados, criou o Distrito Federal e os municípios. Agora, a Carta Magna delegou para a União poder para criar as autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade e economia mista. Para quê? Para executarem os serviços de forma descentralizada. Por quê? O legislador entendeu que dessa forma o serviço público seria melhor. Então, quando nós estamos falando em descentralização, quer dizer que o serviço será executado fora do ente federado, não é? Por uma autarquia, uma fundação, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista e hoje até o chamado consórcio público. Agora, se o serviço vai ser prestado de forma centralizada, ele vai ser prestado por quem? Pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal e município. Então, quando a União, não é? Através dos seus órgãos, da sua estrutura, os ministérios, secretarias, conselhos, não é? Executa determinadas atividades, essas atividades são prestadas de forma direta. Está com dificuldade? Então acompanha o meu raciocínio. Imagina aqui que eu tenho aqui pessoa jurídica de direito público chamada União. Entrei nela, vi os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Poder não é órgão, é uma emanação da soberania do Estado. Agora, dentro do Poder Executivo, eu olhei e vi um órgão chamado Presidência da República. E quem está lá, num belo tarê vermelho? Presidente Dilma, não é? Abaixo da Presidente Dilma, eu estou vendo os ministérios, Ministério da Fazenda, Agricultura, Pecuária, Minas e Energia, não vou falar mais que são 20. Abaixo dos ministérios, as secretarias. Concorda que todos os ministérios e órgãos estão diretamente subordinados à presidência? Tem uma linha de comando? Por isso, se estão diretamente subordinados, nós chamamos de administração pública direta. A administração pública direta é aquela que é executada diretamente pelo ente federado. Vamos voltar à questão, não é? Então, olha lá a questão 76. Caso o presidente da República determine a centralização da administração de determinado serviço público, esse serviço público deverá ser realizado e acompanhado por órgão da administração pública direta. E a resposta está perfeitamente correta. Perfeitamente correta. Então está aí, questão 76, não é? Vamos a outra questão. Questão 77. Considere que o órgão responsável pela infraestrutura de transporte de determinada região repassou para outra pessoa jurídica. Deixa eu colocar uma corzinha para ficar mais alegre a nossa aula, não é? Então veja, considere que o órgão responsável pela infraestrutura de transporte de determinada região repassou para outra PJ, pessoa jurídica, a atribuição de executar obras nas estradas sob sua jurisdição. Nessa situação, caracteriza-se a ocorrência de desconcentração. E, Marco Antônio, você explicou a descentralização, mas você não explicou a desconcentração. Corrija-me imediatamente o que é desconcentração. Veja, já não aconteceu na sua vida de você estar com muito serviço que não dá conta e estar concentrado? A mesma coisa acontece com os órgãos. Então, no interior da pessoa jurídica, não é? Pensa a União, nós temos os órgãos com muito serviço concentrado. O que a União resolve fazer? Ela divide este órgão em dois. Não é? Para desconcentrar, ou ela cria um órgão abaixo para desconcentrar, ou ela transfere de um órgão para outro para desconcentrar. Então, a definição clássica de desconcentração, a mais elegante que eu já vi, é aquela que diz assim: a desconcentração é a transferência de serviços que ocorrem no interior de uma mesma pessoa jurídica. Se ocorrer no interior de uma pessoa, mesma pessoa jurídica, é desconcentração. Agora, se o serviço saiu de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica, meu amigo, é uma descentralização. Quando, se da pessoa for a União para outra pessoa jurídica, sempre
Sempre, 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 não é? Então, olha lá a questão 77. Considere que o órgão responsável pela infraestrutura de determinada região repassou para outra pessoa jurídica. Para outra pessoa jurídica, então supõe que ele está numa pessoa jurídica. A atribuição de executar obras de estradas. Trata-se de desconcentração, meu amigo, socorro, não é? Como diria minha filhota Sofia, não é? Então está aí, questão errada. Vamos para outra questão, aqui é descentralização, que tem que ser e não desconcentração. Questão 78. Considere que um Estado crie, por meio de lei, uma nova entidade. O que é uma nova entidade, professor? Regra geral, uma nova entidade é uma nova pessoa jurídica. Regra geral, porque há exceções, não é? Que receba a titularidade e o poder para execução de ações de saneamento público. Nessa situação, configura-se a descentralização administrativa efetivada por meio da outorga. Vou dividir a questão em duas partes. A primeira parte, até a descentralização. Então, essa é a primeira parte que eu vou analisar. Para estar certa, tem que estar certa. E a segunda parte que eu vou analisar é a outorga. Então, vamos analisar a primeira parte. Considere que um Estado crie por meio de lei uma nova entidade, portanto, uma nova pessoa jurídica, que receba a titularidade, não é, quer dizer, o direito, não é, para poder executar as ações de saneamento público. Nessa situação, configura-se uma descentralização administrativa. Está corretíssimo, porque criou uma nova pessoa jurídica, provavelmente uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, que tem personalidade jurídica e que ela vai exercer esse serviço de forma descentralizada. Veja, criou uma nova entidade, essa entidade não vai ter personalidade jurídica? Vai ter servidores, não é? No caso, empregados públicos, se for empresa pública ou sociedade de economia mista, vai ter orçamento próprio, não é? Então, criou-se uma estrutura administrativa, por isso que é chamada de descentralização administrativa, não é? Agora, na segunda parte da questão, ele mencionou outorga. Veja, agora eu vou te revelar mais uma verdade, que eu ainda não revelei. Não é? Esta aula é cheia de magia, não é? Eu tenho a descentralização que acontece na própria administração pública, mas eu também tenho a descentralização que vai da administração pública para o setor privado, por exemplo, as concessionárias. Então, o ente federado, em União, Estado, entendeu, ou município, ou Distrito Federal, que uma empresa privada contratada para executar aquele serviço vai executá-lo de forma mais eficiente e mais barata para a população. Mais econômica, professor, ou módica para o contribuinte, não é? Então, isso também é uma descentralização, mas essa é uma descentralização de serviços. Ah, Marco Antônio, então quer dizer que nós podemos ter duas espécies de descentralização? A descentralização administrativa e a descentralização de serviços? Perfeitamente. Descentralização administrativa é quando o Estado, a União, cria uma nova estrutura administrativa. Descentralização de serviços é quando ele só transfere os serviços, não é? Ah, mas espera aí, ali mencionou a outorga. Isso mesmo, porque na descentralização de serviços eu também tenho duas espécies. Eu tenho a descentralização de serviços chamada outorga e eu tenho a descentralização de serviços chamado delegação. Descentralização de serviços chamada outorga é quando é da administração pública direta para a administração pública indireta. E a descentralização de serviços chamado delegação é quando é da administração pública direta para o setor privado, melhor, para as concessionárias. Nunca ouviu falar? CCR? AS? Claro que você ouviu. E utiliza o serviço deles, provavelmente, né? Então, veja bem, descentralização de serviços. Novamente eu vou repetir porque eu quero que você guarde. Na administração pública direta para a administração pública indireta, chama-se outorga. Outorga, meu amigo, é imposição, porque ela é imposta pela lei. Agora, a descentralização para o setor privado, ela é feita, regra, licitação e contrato administrativo. É o Estado delegando para a entidade privada prestar o serviço. Vamos analisar a questão completamente? Considere que o Estado crie por meio de lei uma nova entidade que receba a titularidade, não é? Portanto, a lei que fez a outorga e o poder de execução das ações de saneamento público. Nessa situação,
configura-se a descentralização administrativa por meio da outorga. E a resposta está absolutamente correta, não é? Então está aí a descentralização dos serviços, não é por meio de outorga. Por que por meio de outorga mesmo, Marco Antônio? Porque ela é imposta pela lei. Então, se a União, por exemplo, resolver transferir mais um serviço para uma autarquia chamada INSS, ele vai fazer isso mediante lei. E, portanto, ele vai impor ao INSS, por isso chama-se outorga. O INSS pode falar, não, eu não aceito, eu não quero prestar o serviço. A União fala, meu amigo, eu te criei e você vai prestar o serviço e ponto, acabou. Vai por meio de lei, presta o serviço. Agora, no setor privado, tem que ser licitação e contrato administrativo, portanto, delegação, não é? Então, tá aí. Então, vejam, não é? A UCESP explorou demais essa temática da descentralização na prova do Ministério Público da União, desconcentração. Vamos ver mais uma questão do MPU 2010? A descentralização administrativa, efetivada mediante delegação, não é mediante delegação, olha, descentralização administrativa, não é efetivada mediante delegação, decorre de ato unilateral do Estado e normalmente tem prazo indeterminado. Você sabe essa resposta, pelo amor de Deus, não é? Se é descentralização administrativa, quer dizer que o Estado está criando uma nova PJ. E descentralização administrativa é delegação, não é? Não. Se o serviço for transferido, que não ficou claro na questão, será por outorga. Outra coisa, não é? Se a delegação, se houver delegação para o setor privado, não existe, presta atenção, se houver delegação, isso só vai ocorrer para o setor privado, concessionárias permissionárias, a regra é prazo determinado. Então, olha, essa questão tem uns 3 erros de cara, não tem nem o que fazer, não dá para salvar mesmo. Coitadinha, não é? Essa questão aqui está completamente perdida. Questão 79, vamos avançar mais outra questão, não é? Julgue os próximos itens a respeito da organização administrativa da União, não é? Considerando a administração direta e indireta. De novo, não é? O Serviço Nacional do Comércio, o SENAC, como Serviço Social Autônomo, nome que cai muito nas provas, né? Vocábulo que cai direto, sem fins lucrativos, é um exemplo de empresa pública. Em nome de Jesus, isto é uma heresia, não é? Meu amigo, primeira coisa, o Serviço Nacional de Aprendizagem, o SENAI, o SENAC, o SENAT, o SENAR, não integram a administração pública, eles integram o setor privado. Mas, professor, eu ouvi dizer que quem arrecada as contribuições é a Secretaria da Receita Federal. Tudo bem, mas isso não torna eles entidades da administração pública. Eles são entidades do setor privado que colaboram com a administração pública. Opa! Guarda essa. Entidade do setor privado que colabora com a administração pública, não é a administração pública, por isso que ele colabora com a administração pública, não é? Chama-se paraestatal. Paraestatal, não é? Parece estatal, tem jeitão de estatal, mas não é estatal, é privada. É o caso do Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio, o Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria. Opa, como se diz na linguagem dos empresários, o Sistema S, são todas paraestatais. Também são paraestatais, fique atento, as OS, Organizações Sociais, e as OCIPs, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. Vamos voltar para a questão, é exemplo de empresa pública? Socorro, empresa pública é uma entidade da administração pública indireta. Portanto, meu amigo, esta questão está perdida também, não há o que fazer aqui com ela, não é verdade? Então está aí absolutamente errado, não é? Vamos avançar para outra questão? Questão 81. O Ministério Público da União, quanto à sua posição estatal, está subordinado à Presidência da República. Presta bastante atenção. Quem acertou a prova toda do Ministério Público 2010 e errou essa questão que está falando justamente sobre o Ministério Público de 2010, não é? Quem errou só essa questão, acertou todas, não é? Nessa hora que o candidato assinalou aqui na questão e ele colocou a resposta como correta, aí veio o fiscal da sala,
chamou ele e falou assim, o senhor poderia se retirar da prova? Porque o senhor não sabe nem o que está fazendo aqui. Não é verdade? Por favor, retire-se da sala. Foi expulso da sala e não pôde mais voltar para terminar a prova e já perdeu o concurso todo. Porque, meu amigo, né, tá lá na Constituição, artigo 127 da Carta Magna Federal. O Ministério Público é órgão indispensável à defesa do regime democrático, da ordem jurídica, dos direitos individuais sociais indisponíveis. Ele é um órgão, mas ele é um órgão que ele foi criado por quem? Ele foi criado pela Carta Magna. Meu amigo, minha amiga, os órgãos, não existe a doutrina dos órgãos da administração pública que vai dizer, os órgãos criados pela Carta Magna, quais? A Presidência da República, não é? O Ministério Público, o Congresso Nacional com a Câmara e o Senado são órgãos independentes. Independentes quer dizer que não existe nenhuma relação de subordinação. Isto aqui seria uma atrocidade jurídica, não é? Então tome cuidado, o Ministério Público ele é órgão, outra coisa. Então, professor, não se subordina? Não! Não é? Por isso que se diz que os promotores só devem obediência à lei e à sua consciência, independência total. Não é para poderem defender o Estado democrático, a ordem jurídica de direito, não é os direitos sociais individuais indisponíveis, aqueles que nós não podemos abrir mão. Agora veja, toma cuidado, hein? Órgão não tem personalidade jurídica. Lembra disso? Porque teu examinador poderá cobrar isso. Como, professor? Órgão não tem personalidade jurídica, não. Mas ele tem direitos? Tem obrigações? Tem, mas olha, parece uma pessoa, professor, mas ele não é uma pessoa jurídica. Como é que costuma cair a definição de órgão com relação à personalidade jurídica? Ora, o órgão também é uma entidade, não é? Só que se chama ele, em regra geral, de ente. Ele é um ente que não tem personalidade. Como é que os mestres do direito chamam isso? Ele é um ente despersonalizado, não é? Ele é um ente despersonalizado. Deixa eu apagar aqui para que você enxergue melhor, não é? Ele é um ente despersonalizado. Lembre-se disso, não é? Alguns mestres gostam de chamar de, ele é uma quase pessoa jurídica. Por que quase pessoa jurídica? Porque ele tem jeitão de pessoa jurídica, ele tem direitos como pessoa jurídica, ele tem obrigações como pessoa jurídica. Que obrigações? A Constituição já disse. A obrigação do MPU defender o Estado democrático, não é? Defender a ordem jurídica e os direitos sociais individuais indisponíveis, não é? Então ele tem direitos e tem obrigações, mas ele não tem personalidade jurídica, então ele parece pessoa jurídica. Então ele é um ente despersonalizado. Lembra disso? Porque isso aí aparece muito frequentemente e eu acho que vai cair na tua prova, né? Então vamos lá? Eu faço uma aposta aí nessa questão aí, não é? Vamos ver a resposta disso aí? Então está aí, logicamente, não é? Isso aqui não está errado, gente. Aqui deveria estar A, não é? A do que, professor? A de aberração. Tá certo? Isso aqui é uma aberração. Fala isso aqui para um promotor que você vai ver só o que acontece, não é? Meu amigo, minha amiga, agora eu vou lhe mostrar uma questão que em 2010, nós aqui, eu, meu colega Vivaldo Pereira, da Central de Concursos, entramos com recurso e derrubamos a questão. Porque a questão, evidentemente, ela era muito simples, mas ela era uma aberração, não é? E a examinadora entendeu isso. Na época, o examinador considerou certo. Olha aí, o Instituto Nacional do Seguro Social, que é uma autarquia. Por ser uma autarquia, não é? A autarquia, às vezes os alunos perguntam, professor, qual a definição de autarquia? Sabe ler? Está no nome. Autarquia. Arque, do grego, comando. Auto, aquele que se comanda. Quer dizer, é uma entidade que tem autonomia administrativa. Regra geral, essas entidades, elas têm papel de fiscalização na administração pública, não é? E todas elas têm personalidade jurídica de direito público. E o INSS, não é? Ele foi criado na forma de autarquia para poder fiscalizar aqueles que têm que recolher os benefícios do INSS. Não deu muito certo, né? Mas tudo bem. O Instituto Nacional do Seguro Social, por ser uma autarquia, constitui instituição da administração pública desconcentrada, descentralizada e indireta. Primeira coisa, né? Aí o candidato
que já se preparou conosco, ele já sabe isso aí. Ele vai falar, ou é desconcentrada ou é descentralizada, não importa o que fosse, não é qualquer coisa, ou ela é uma ou ela é outra, não dá para ser duas, não é isso? Não é? Então isso já daria errado, né? Mas obviamente que ela é descentralizada e é da administração indireta, e não desconcentrada. Então veja o X aqui, que está aqui, é para que você saiba, não é? Se você olhar o gabarito da prova do MPU 2010, baixa na internet, você vai verificar, não é que ela está com X, porque ela foi anulada. Mas é lógico que eu aqui para lembrar que ela está absolutamente errada, não é? Questão 83. O Banco Central, não é? A joia da coroa, da República, melhor, não é? O Banco Central da República tem autonomia política para criar suas próprias normas. Socorro. Socorro, não é? Autonomia política trata-se quando é órgão de natureza política. Quais são os órgãos de natureza política, professor? São aqueles órgãos chamados na doutrina de órgãos independentes, não é? Banco Central, primeira coisa, ele não é órgão, ele é entidade, porque ele possui personalidade jurídica de direito público, não é? Então veja, o Banco Central tem autonomia política? Não, isso aqui está uma besteira enorme, não é? Não tem nem o que comentar. Então está aí, não é? A questão está completamente errado. O Banco Central é uma autarquia que tem autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Vamos avançar? Questão 84. Uma sociedade de economia mista deve ser a forma de sociedade anônima e mais da metade do seu capital deve ser estatal. Explico-lhes, não é? Na administração pública, eu falei para você, tenho aí 5 espécies. Eu tenho hoje, na administração pública indireta, as autarquias, as fundações, as empresas públicas, a sociedade de economia mista e consórcio público. Apenas 2 dessas podem explorar a atividade econômica. Eu disse podem, não disse que exploram. Tem várias delas que não exploram, não é? A empresa pública e a sociedade de economia mista. A empresa pública e a sociedade de economia mista, como elas exploram a atividade econômica, embora elas integrem a administração pública, elas são regidas predominantemente pelo regime de direito privado, com algumas intervenções chamadas por nós de derrogações de direito público. Por isso, a empresa pública e a sociedade de economia mista, elas são PJs, pessoas jurídicas de direito privado, embora elas integrem a administração pública. Tanto é que quem trabalha lá não é servidor público, é empregado público. Qual a diferença entre elas? Que a empresa pública, 100% do capital está na mão do Estado. E a sociedade de economia mista, a maioria do capital social. Vamos ver a resposta, não é? E tem que ser na forma de sociedade anônima, lógico, não é? Porque se ela tem participação de capital privado, não é? Seus sócios tem que ser na forma societária, né? Do direito empresarial chamado sociedade anônima. Então aqui está absolutamente Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Meu nome é Marco Antônio, eu sou seu professor de Gestão de Pessoas e Processos para a prova do Ministério Público da União. Eu vou comentar aqui um pouco sobre a teoria, mas nós vamos trabalhar principalmente em cima das questões de prova CESP-NB.
Lembrando para vocês que CESP-LB trabalha com alternativas certas e erradas, ou seja, várias afirmaçõezinhas, não é que o examinador fará essas afirmações corretas ou erradas. Veja, primeira dica que nós temos que ter ao prestar uma prova que trabalha a gestão de pessoas, processos e processos administrativos é o seguinte: existem basicamente dois grandes modelos, não é, de se dividir os processos organizacionais. Existe um modelo que vai de 1910 até 1950, que é chamado modelo burocrático mecanicista. E existe um outro modelo que vai de 1950 até os dias atuais, que é chamado de modelo gerencial. O modelo burocrático mecanicista, ele tem esta nomenclatura porque ele era baseado principalmente nas teorias de três grandes homens, muito inteligentes, mas cujas ideias dominaram cabalmente todo o setor industrial da América e do resto do mundo. O engenheiro norte-americano Frederick W. Taylor, que escreveu a primeira obra transformando a administração numa ciência, não é? Teoria Geral da Administração Científica, e que ele dizia que a fábrica ideal é aquela fábrica que funcionava como a fábrica. Henri Fayol, que era um engenheiro francês e que criou aquilo que ele chamava de teoria da administração clássica. E Max Weber, que era um sociólogo e filósofo alemão, não é, que redigiu um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo e estudou profundamente o chamado modelo burocrático de administração. Esse modelo burocrático mecanicista de administração, ele olhava para a empresa como ela se fosse uma máquina na qual o homem era apenas uma engrenagem perfeitamente substituível. Não havia a expressão equipe, cada um por si, era um modelo que valorizava o individualismo. Lógico, amigo, temos que pensar o seguinte: era um modelo de administração que trabalhava sempre pensando, não é, que ia utilizar a mão de obra barata e, portanto, precisava substituir rapidamente essa mão de obra. Então, veja, esse modelo, ele acabava valorizando a estrutura da organização e tratava os colaboradores como se fossem meros objetos. Por isso que este modelo, não é chamado em gestão de pessoas de a era dos recursos industriais. Por quê? Porque o trabalhador era um mero recurso industrial. Tudo bem? Mas no pós-guerra, principalmente a partir dos anos 50, nós vamos ver surgir as escolas da qualidade total, a escola comportamental, a abordagem sistêmica, a abordagem estruturalista, contingencial, que vão criar um novo modelo de organização, que é o chamado modelo gerencial de organização. Nesse modelo vai surgir a administração participativa, não é? A administração na qual os colaboradores agora não são mais objetos, têm voz ativa, pensam, tomam decisões. Nesse momento, nós vamos ver o desenvolvimento do líder democrático. Líder democrático é aquele que toma decisões após consultar os colaboradores. Do líder liberal. Líder liberal não é também chamado líder participativo, aquele que delega a autoridade para os colaboradores tomar decisões. E o famoso, mais valorizado pelo CESP, líder situacional, aquele que age de acordo com o momento. Uma hora ele é mais duro, autoritário, outra hora ele é mais liberal, conforme a necessidade da situação, não é? Então estão alguns modelos. A organização do pós-guerra, ela vai valorizar os processos e muito menos a estrutura, não é? Bom, já tendo um pouquinho desses conceitos na cabeça, eu posso comentar cada questão, analisar e aprofundar a teoria em cima das questões do CESP-NB. Vamos para as questões? Então, olha lá. Não é? Primeira questão, julgue os itens relativos a tipos de estrutura organizacional, natureza e finalidade das organizações formais modernas. Não é? 61. Chefias generalistas, estabilidade e constância nas relações são características próprias da estrutura organizacional linear. O que é uma estrutura organizacional linear? Estrutura organizacional linear é uma das variantes do modelo burocrático mecanicista. Portanto, você já sabe, modelo que valoriza o organograma, a estrutura, o regimento, né? Só que nós temos variações dele. O linear é aquele mais simples que tem. É um chefe e os seus subordinados, e ele emitindo ordens para os seus subordinados. Por exemplo, uma padaria, um pequeno comércio,
eles trabalham, em regra geral, com esse modelo de estrutura linear até os dias de hoje, não é? Como ele é um modelo mais rígido de administração, isso dá maior estabilidade para a sua estrutura, não é? E dá uma sensação de conforto para os colaboradores que sentem que o chefe sabe tudo, não é? Então tá aí, chefia generalistas, estabilidade e constância nas relações são características próprias das estruturas lineares. Então está aí, questão correta do CESP-NB, não é? Vamos avançar para outra questão? Os órgãos de assessoria da organização em estrutura linha staff exercem autoridade de linha sobre os colaboradores dos demais setores com o intuito de alcançar os objetivos organizacionais. Alguns esclarecimentos importantes. Primeiro, objetivos organizacionais. Estamos no mundo da administração e da gestão de pessoas. No mundo da administração e gestão de pessoas, não é que hoje é permeado pela qualidade total, o maior objetivo da organização é atender às necessidades do cliente, não é? Então, quando aparece uma questão dizendo atender às necessidades do cliente, se você tiver dúvida, coloca certo, que a probabilidade de você acertar é de 99%, porque praticamente em todas as provas, sempre que ela aparece, ela está correta. Pode haver exceções, logicamente, mas o risco é muito baixo. Agora, se não aparecer isso, professor, pode aparecer na prova, atender aos objetivos organizacionais ou objetivos estratégicos da organização. Os objetivos organizacionais, em última análise, são atender às necessidades do cliente. Porque o cliente é exatamente a fonte de receita da organização, não é? Então veja a questão aqui, não é? Os órgãos de assessoria da organização e estrutura linha staff exercem autoridade sobre os colaboradores e demais setores com o intuito de alcançar os objetivos organizacionais. Essa parte dos objetivos organizacionais estão correta, mas a questão tem um problema. Qual é o problema, professor? Estrutura linha staff é uma outra variedade do modelo burocrático mecanicista. Por que ela chama estrutura linha staff? Porque ela tem os órgãos, não seja uma estrutura de uma organização burocrático-mecanicista, ela é assim, olha. Eu estou representando para vocês o organograma. Organograma, grama é representação. Órgão, representação dos órgãos. Este desenho chamado de organograma, ele serve tanto para representar, não é, cargos com linha de comando dos servidores que trabalham na organização, como serve também para representar departamentos, não é? Então este é um modelo burocrático mecanicista. Veja, não é? Ele tem uma estrutura, não é, praticamente rígida, forma uma pirâmide, não é aula de esoterismo, não é? Mas ela é chamada de estrutura também piramidal, não é? Quem está acima manda em quem está embaixo, existe uma cadeia de comando e assim por diante. Agora veja que a questão mencionou uma variante disso, não é? Linha staff, até aqui muito parecida com a anterior, só que nela nós vamos ver um diferencial. Veja, nós temos departamentos aqui lateralmente, não é? Esses são chamados de staff. Ora, meu amigo, minha amiga, staff na língua inglesa é o que na língua portuguesa nós chamamos de assessoria. E a assessoria faz o quê? Ora, você já sabe a resposta. A assessoria assessora, não é? Então a assessoria é um setor da organização que me assessora. Então na minha empresa eu tenho um departamento de assessoria jurídica. Não é para ele tomar decisão, é para eu, dono da empresa, consultar este departamento e com base nas orientações dos meus funcionários que são advogados, eu decidir o que vai ser feito. Vale a pena entrar com processo ou não vale? Eles assessoram. Se eles assessoram, então veja a questão. Os órgãos de assessoria da organização estrutura linha staff, os órgãos de assessoria são staff. Exercem autoridade em linha? Não exerce sobre os colaboradores dos demais setores. Agora, toma cuidado, não é? Esta assessoria não exerce autoridade neste departamento. Agora, vamos
não é, aqui utilizar uma máquina para ampliar esta imagem, não é? Aqui nós vamos fazer o seguinte, veja, nós temos aqui o staff. Se eu pegar este departamento de staff e abrir aqui, eu vou reparar que às vezes dentro desse departamento chamado staff, que é assessoria, é um nome chique na língua inglesa para assessoria, eu tenho um organograma dentro dele com o chefe e seus subordinados. Este líder, ele manda nesses subordinados. Agora, este líder que está aqui dentro, ele não manda nos demais departamentos. Portanto, meu amigo, minha amiga, esta alternativa está errada, não é? Então está aí, questão 62. Questão 63. A estrutura matricial é indicada para organizações que lidam com projetos específicos. Meu amigo, minha amiga, quando eu estou falando, não é? Quando eu estou falando de matricial, eu estou falando de um outro tema muito importante chamado departamentalização. O que é departamentalização, Marco Antônio? Departamentalização é a divisão da organização em departamentos, não é? Só que existem diversos métodos de se departamentalizar. E o CESP conhece todos os métodos. Nós temos a departamentalização por função, nós temos a departamentalização por quantidade, nós temos a departamentalização por produto, nós temos a departamentalização por serviço, nós temos a departamentalização por projeto, nós temos a departamentalização geográfica e nós temos a departamentalização matricial que está na sua questão. Qual é a diferença entre elas? A departamentalização por função, também chamada departamentalização funcional, é um modelo que foi criado pelo francês Henri Fayol na década de 20. É atribuído a ele. Modelo de departamentalização funcional por função, que já caiu no CESP-NB, não é? É aquela na qual cada departamento cumpre uma função. Um fica com a área jurídica, outro cuida de compras, outro cuida de vendas, outro cuida de pessoal e vai criando, né, aquele modelo burocrático mecanicista. Departamentalização por quantidade é aquele modelo, não é? Que é o anterior, que eu acabei de explicar, mas ele começa a crescer e vai replicando os departamentos e vai aumentando os níveis de supervisão. Conclusão, a organização vai formando uma pirâmide, ela vai crescendo. É a departamentalização por quantidade, não é? Também burocrática mecanicista. Tem a departamentalização por produtos. Departamentalização de produtos é um modelo no qual cada departamento é responsável por uma linha de produtos ou por um produto. Por exemplo, dentro das montadoras de veículos, cada departamento cuida só de um veículo, devido à sua complexidade, eu não posso misturar as equipes. Tem departamentalização também por projetos. É um modelo na qual cada departamento é responsável por um único projeto. Por exemplo, uma empresa de engenharia. Mas, professor, não é? Parece muito com a departamentalização por produto. Calma lá, aqui nós não estamos em marketing, aqui nós estamos em administração. Em administração, produto e projeto são coisas diferentes. Qual é a diferença, Marco Antônio, entre produto e projeto? Produto, eu posso replicá-lo milhões de vezes. Coca-Cola, não é? O Gol, né? O Volkswagen, o Ford T. Agora, projeto, cada projeto é único. Não existem dois projetos iguais. Se você olha vários edifícios em um conjunto habitacional, aparentemente iguais, mas tem fundações diferentes, estruturas diferentes, porque num lugar o terreno é fofo, no outro lugar o terreno é rochoso, no outro tem água abundante mais fácil para trazer, no outro é mais difícil. Só na Naia Construções é que se utilizava a mesma planta toda hora. Por isso que caía um predinho de vez em quando, né? Mas veja aí, vamos voltar para a departamentalização. Tem a departamentalização também por cliente. É um modelo no qual cada departamento é especializado em um cliente ou uma carteira de clientes. Quem trabalha assim? Empresas especializadas em vendas, não é? Telemarketing, empresas também que trabalham com grandes clientes corporativos, não é? Os bancos fazem isso. Tenho também a chamada departamentalização matricial, que é esta que caiu aqui na questão. O que é departamentalização matricial? Meu amigo, minha amiga, ela é tão importante que eu vou parar para te explicar ela aqui no quadro, não é? A departamentalização matricial. Então veja, eu vou aqui apagar e nós vamos entender essa departamentalização. Só que eu vou recomendar que você faça exatamente como eu vou fazer aqui,
não é? Bem resumidinho para você lembrar na prova. Por quê? A hora que isso cai na prova, a maioria dos candidatos vão errar. E eu quero que você acerte. Departamentalização matricial, Matrix, lembra do filme? É o modelo que vai combinar a departamentalização por função, que foi criada lá pelo Fayol, mas não é só ela, com a departamentalização por produto ou departamentalização por projeto. Professor, costuma cair assim? Cai. Não é? Essa é a definição, professor, em que lugar? Sempre, sempre, meu amigo, sempre, minha amiga, não é? Pode guardar esta definição para você, departamentalização matricial. Por que eu devo guardar isso, professor? Porque é o modelo utilizado na administração pública, tá certo? Então tá aí a departamentalização matricial. Ela combina a departamentalização por função com a departamentalização por produto, por projeto, não é? Será que dá para responder a questão agora? A estrutura matricial é indicada para organizações que lidam com projetos específicos, não é? A departamentalização matricial é indicada para organizações que lidam com projetos específicos. Então está aí, não é? Resposta da questão 63. Não é exatamente conforme aquela representação que eu fiz para você. Então está aí, não é? Departamentalização matricial. Vamos para a próxima questão, não é? Do Ministério Público da União. A organização estruturada de forma simples e centralizada, não é? A organização estruturada de forma simples e centralizada em torno de uma autoridade máxima adota a estrutura funcional. Ah, você sabe essa resposta. Você acabou de ver isso, não é? Qual é a resposta disso aqui? Errada. Por que errada, professor? Porque é uma estrutura simples, não é? O que é uma estrutura simples? É daquele modelo chamado linear. Eu tenho apenas um chefe e vários funcionários. Em que lugar que eu encontro isso? Ué, você não costuma tomar o seu café da manhã de vez em quando numa lanchonete ou padaria? Então tá aí, não é? Isso aqui, tome cuidado, não é a departamentalização funcional. Na departamentalização funcional, eu tenho um departamento especializado em cada função. A padaria que você toma o teu café, a loja de suco, isso aqui é o organograma representando a hierarquia, não é? Ela é o departamento, portanto, ela é uma estrutura simples. Então, está aí o retângulo representando o departamento. Vamos para a próxima. Acerca da departamentalização, você viu que o teu examinador adora essa temática, então fique atento. Acerca da departamentalização, julgue os itens que se seguem. A departamentalização por produto permite uma visão única acerca da organização e o controle eficaz sobre o seu conjunto. Será? É lógico que não, porque a departamentalização por produto, ela está focada no controle do produto e não no controle da organização. 66. A departamentalização funcional é adequada para o desenvolvimento de atividades rotineiras, atividades continuadas e rotineiras em que sejam utilizados recursos especializados. É o modelo do Fayol. E você sabe qual é a resposta disso aí? Está aí, corretíssimo. É um modelo burocrático mecanicista. É o modelo que o Ford utilizava na empresa dele, né? Sabe qual é a frase que o Ford utilizava na empresa dele? Ele dizia assim: o cliente pode escolher o carro da cor que ele quiser, contanto que seja preta. Sabe por quê? Ele não estava preocupado em produzir modelos diferentes, ele estava preocupado em produzir quantidade. Quantidade. Ford T foram produzidos mais de 18 milhões de unidades. Olha só a questão, a departamentalização funcional. A departamentalização funcional, não é? Portanto, departamentalização por função é adequada para o desenvolvimento de atividade continuada e rotineira. Você acha que produzir 18 milhões de Ford T é alguma coisa que não é rotineira?
Haja rotina para isso, meu amigo. Não é? Então está aí a departamentalização funcional. Próxima. A departamentalização por processos favorece a rápida adaptação da empresa às mudanças organizacionais. Essa eu não te expliquei, mas eu explico agora, não é? O que é a departamentalização por processos? É um modelo de departamentalização no qual cada departamento vai ser responsável por determinados processos. Vamos pensar aqui, não uma chefia, mas vamos pensar aqui departamentos. Cada departamento uma fábrica. Essas setas verdes representam o quê? Os processos. Aqui você vai tomar um cuidado muito grande. Porque quando eu tenho uma organização que é gerida por processos, não é? Ela busca ignorar a departamentalização. Não é? As organizações que são geridas baseadas em processos, a chamada gestão de processos do Taishi Ono, elas não gostam de departamentalização. Como seria, professor, uma organização gerida por processos? Então vejam, na departamentalização por processo, você viu a representação que eu tenho os processos dentro do departamento, dos departamentos. Agora, a gestão de processos é outra coisa, né? Numa organização que faz gestão de processos, por exemplo, a Toyota, não é? Na gestão de processos, como é que a organização ela é enxergada? Ela é enxergada assim, meu querido. Só se enxergam os processos produtivos, não é? Não se enxergam os macroprocessos, processos estratégicos, processos táticos, não é? Os microprocessos. Veja, aqui você não está vendo nenhuma forma de departamentalização. Aqui você apenas está vendo que processos. Por isso que este modelo de organização, ele é flexível. Não é? Os colaboradores da organização que trabalham com gestão de processos, eles se adaptam rapidamente a vários esquemas produtivos. Hoje, um trabalhador do grupo Harley Davidson, que produz motocicletas, aquelas maravilhosas, né? Esse trabalhador, ele produz mais de 30 modelos de motocicletas diferentes, conforme as necessidades da demanda. Agora, isso é a gestão de processos. Agora, aqui na questão, ele não está falando da gestão de processos, ele está falando sobre a departamentalização de processos. E na departamentalização de processos, não é? Os departamentos acabam fazendo o quê? Eles acabam enrijecendo os processos. Não é? Porque imagina o departamento como uma caixa que ele trava, endurece os processos. Olha só, vamos criar uma organização em cima dos processos, só que agora departamentalizada. Não é? Então, cada departamento ele acaba engessando os processos. E aqui, candidato, fique atento, porque muita gente confunde uma coisa com a outra. Departamentalização de processo é uma coisa, gestão de processo é outra. Então, a departamentalização de processos favorece a rápida adaptação da empresa às mudanças organizacionais, não é? Qual a resposta disso? Ora, muito fácil. Você sabe que isso aí é uma besteira, não é? Então, está aí a chamada departamentalização de processos. A gestão de processos é flexível, é orgânica, é adaptável. É o modelo utilizado hoje por grandes empresas como a Microsoft, a Toyota, a Hyundai, as grandes montadoras. Já a departamentalização por processos, ela é morosa, ela é rígida, ela é inflexível e, portanto, resistente a qualquer forma de adaptação. Então, está aí também questão de Ministério Público da União. Vamos ver outra questão? De acordo com os princípios da departamentalização, haja departamentalização. De acordo com os princípios da departamentalização, as atividades de controle devem estar separadas das que serão objeto de controle. O que é atividade de controle, Marco Antônio? Controle é um sistema que a organização tem, não é? Geralmente estruturado em um departamento ou uma equipe, que vai fazer a inspeção do sistema contábil, ele vai fazer a inspeção dos estoques, ele vai fazer o controle para evitar que ocorram desfalques na organização, erros ou fraudes. Então está aí a chamada o sistema de controle. Agora, será que seria bom colocar o sistema de controle junto com os outros colaboradores? Não é? Eu acho que não.
Até mesmo na administração pública, esse sistema de controle está separado. Então está aí, de acordo com um dos princípios da departamentalização, as atividades de controle devem estar separadas, não é? É assim que ocorre na administração pública. Você tem a administração pública e tem separadamente dela a Controladoria Geral da União, no Poder Executivo, o Tribunal de Contas da União, no Poder Legislativo, separados para criar aquele ceticismo e aquele distanciamento necessário. Meu amigo, minha amiga, eu vou comentar mais duas questões sobre gestão de pessoas. Dê uma olhada nessa questão aqui do Ministério Público da União. Paulo, novo diretor de uma organização pública, pretende desenvolver um sistema de controle capaz de apontar os erros cometidos durante a execução dos serviços. Para a consecução do seu objetivo, definiu novas formas de controle com base em informações que coletou pessoalmente, ao interagir com os colaboradores de todos os setores da instituição, sem se restringir aos métodos tradicionais de obtenção de dados. Considerando essa situação hipotética, julgue os seguintes itens que dizem respeito ao processo organizacional. Então vejam, ele já disse, sem recorrer aos métodos tradicionais. Métodos tradicionais é esse burocrático mecanicista, que valorizava o quê? A comunicação formal, o memorando interno, a ata circular, porque para o modelo burocrático, o que não estava no papel não tinha valor. Agora, o Paulo ele está interagindo com os colaboradores, ele está valorizando o quê? A comunicação informal. Vamos agora à questão, não é? Olha aí. Primeira questão, 71. Ao coletar as informações para definir as novas formas de controle, Paulo privilegiou o fluxo comunicativo circular. Fluxo comunicativo circular, não é? Se fosse burocrático mecanicista, seria vertical, seria linear, mas ele falou circular, então você já sabe que a resposta está certa. Então está aí, não é? Quando Paulo interagiu com os colaboradores, ele se colocou numa posição próxima deles, ele estava valorizando a comunicação circular. Agora, olha que questão bonita essa questão 72, na mesma sequência. Para atender às demandas mais instáveis e urgentes da organização,